Boa noite. Muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Viu? Tô arrumando aqui a câmera para não ficar torta. E aproveitando, me falem se o som tá atrapalhando, se tá muito alto, tá? Se tiver, me fala, eu diminuo. Que aqui a gente fica meio sem noção de som, né? Carlinha, boa noite. Antônia, boa noite. Muito bem-vinda. Vão pegando a água de vocês, tá? Individual, lembra que é individual? Copinho ou garrafinha, sempre individual, tá? Vão mandando aviãozinho pra família, pros amigos. E não vamos demorar pra começar, não. Lembrando que o Instagram, eu não sei se é de todo mundo como é que tá funcionando, mas ele deu uma limitada no tempo da live, né? Então a gente vai acelerando, tá bom? Mas vão pegando água. Então, lembra, individual, cada um tem a necessidade de um remédio, né? Eu tenho uma necessidade, meus filhos têm outra, precisam de outro remédio. E eu sempre falo, coloquem, gente, pode colocar pros bichinhos, viu? Podem colocar, se você tem um gatinho, qualquer pet, tá? Um gatinho, cachorrinho, coelhinho, passarinho, pode colocar água para ser fluidificada, tá bom? É muito bom, né? Eu acho que eu já vou começar. Gente, tudo bem? O som não tá atrapalhando? Se tiver muito alto, tem que estar mais forte a minha voz do que o som, né? A música não pode atrapalhar, viu? E estamos aqui. Mais um evangelho, né, gente? Mais um momento de... Tá suave. Que bom, que bom. Mais um momento de alimento da nossa alma, né? A gente, Ritinha, boa noite. A gente se alimenta, né? A gente come, a gente bebe, né? Aquilo que a gente precisa, que a gente necessita no dia a dia, né? E a gente não pode esquecer de alimentar a alma, né, gente? Da mesma forma que o corpo físico precisa de alimento para sobreviver, o espírito precisa também do alimento, do que é o conhecimento, né? É a reforma íntima, que é o que a gente fala, pior do que a morte do corpo físico é a morte do espírito aqui em vida, né? Que é aquela pessoa que desiste de viver, né? Que vive como um zumbi, modo de dizer, né? Então, quando a gente tá vivendo sem um propósito, eu tava conversando isso hoje, né? Com uma pessoa conhecida. Quando a gente perde o brilho, né? De viver, perde o ânimo, claramente é o momento da gente ir em busca do alimento espiritual, né? Que basicamente é o que a gente está fazendo aqui, né, gente? É o nosso evangelho, né? Na verdade, é a fome dos conhecimentos acerca de Jesus, né? Acerca da espiritualidade, né? E
Vocês podem perceber que quando a gente está nesse estado e a gente vai em busca desse alimento, como a nossa vida melhora, né? O nosso ânimo melhora, né? Bom, então vamos lá, gente. Eu vou fazer já vamos entrando, harmonizando o nosso ambiente, harmonizando o nosso lar, né? A nossa alma. Vou fazer a leiturinha inicial no nosso Vigiai e Orai, tá? Espiritualidade já está pronta com a gente. Entes queridos que vêm visitar, que vêm fazer junto o evangelho da gente, com a gente, né? Então a gente tem que, nesse momento agora, a gente tem que se fechar, tentar esquecer os problemas, deixar os problemas do lado de fora, né? Que é agora onde a gente vai se fortalecer, se alimentar para poder resolver os obstáculos da nossa vida, né? Então vamos lá. Vou abrir o nosso Vigiai e Orai. Acabei de abrir. Vibrações negativas. Vibrações negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimiles as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo lentamente exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. É o que a gente acabou de falar, né, gente? Da gente morrer em vida. Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. A gente sabe que o que prejudica a nossa saúde é a vibração, né? Eu posso estar agindo de uma forma e vibrando de outra. Então, o que vai me deixar doente é a vibração. Não é a minha, exatamente a minha ação, a minha atitude. Eu posso estar fazendo um trabalho de caridade, mas eu estar vibrando coisa ruim. Então, o que adianta, né? Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Não deixa essas ondas de desânimo e de tristeza invadir o seu coração. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Tudo trava, né? Começa a reparar, tudo trava. Nada dá certo. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. A gente não vive num mundo onde tudo é fácil, onde tudo é feliz, né? Não. A gente vai ter, como a gente falou, a gente vai ter os obstáculos, as dificuldades. Não ofereças sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. É complicado porque às vezes a gente vive junto, né, de pessoas que reclamam, que se queixam o tempo todo, de tudo e de todos. Então o que a gente pode fazer nesse momento, né? Como ele fala aqui, não ofereça sintonia. Então, não entra na conversa dessa pessoa, né? E oração, né, gente? A oração é o escudo mais poderoso que a gente tem. Não custa nada.
né? E como eu falei no início, é o que a gente está fazendo aqui, né, gente? O nosso evangelho, aprimorando os nossos conhecimentos acerca de Jesus, para que quando as dificuldades chegarem, porque elas vão chegar, elas chegam, né? A gente saiba atravessar, a gente saiba passar por elas sem reclamar, sem culpar ninguém e tendo um aprendizado, né? Que é o mais importante. Lembrando que o que Deus espera de nós, né? Que a gente não reclame, que a gente faça a nossa parte e ajude, né? Então eu vou te convidar, vou te pedir para fechar os olhos. Vamos agradecer por esse momento tão especial da nossa semana, que a gente consegue guardar para o nosso alimento da semana, para o nosso combustível da alma, que é tão necessário para nós, para o nosso lar. Agradecer a toda a espiritualidade que está pronta para harmonizar cada ambiente, desfazer todo sentimento de mágoa, de briga, rancor, inveja, ciúme, vingança. Pedir para Jesus para que a gente tenha sempre a nossa fé raciocinada, sempre fortalecida, para a gente passar por todos os problemas que aparecem e que vão aparecer no nosso caminho. Que a gente possa ser fortalecido com a luz de Deus, com a fonte viva, e que essa luz a gente possa emanar para todos aqueles que precisem, estejam em hospitais, nas ruas, asilos, presídios, que todos recebam essa luz, principalmente o nosso planeta. Mentaliza agora aquela pessoa que precisa de cura, seja física ou espiritual. Imagina uma luz muito forte, clara, em volta dessa pessoa. É a cura que ela vai receber. Graças a você, graças à sua fé. Graças a essa fé que a gente está fortalecendo toda semana e todos os dias. Por isso a gente está aqui. Agradecemos a espiritualidade que já se encontra presente. E a gente começa mais um evangelho com muito amor e carinho, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Quem não pegou água vai pegando água, tá? Então hoje a gente vai estudar, a gente está no capítulo 17. Sede perfeitos. E hoje a gente vai ler a parábola da semente, né? A parábola do semeador, que é uma parábola maravilhosa, tá? Se você tiver com o seu evangelho, mais uma vez é o capítulo 17, eu não vou falar a página porque o seu pode ser diferente do meu, né? Capítulo 17, Sede perfeitos. Item 5, parábola da semente. Então eu vou ler, ela não é longa, mas como eu falo, é muito interessante a gente ler para saber cada mensagem da espiritualidade, né? Então eu vou ler, gente, são duas passagens da Bíblia que estão em Mateus, tá? Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. A gente já imagina, né? Jesus sentadinho,
e aquela multidão em volta dele, que delícia, né? Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Então aqui, a gente imagina aquele terreno duro, né? Que a semente não entra na terra, né? Então vem os pássaros e comem. Uma outra parte das sementes caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou. E como não tinha raízes, ela secou. Uma outra parte caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. A gente vai entender essa continha aqui. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Isso está em Mateus, capítulo 13. Escutais, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata, quer dizer, arranca o que havia sido semeado em seu coração. Aqui é o primeiro caso da semente, né? Que cai naquele terreno duro, que não tem terra. Os pássaros vêm e pegam, quer dizer, é o espírito maligno, né? É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Desiste, né? Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Também está em Mateus, capítulo 13. Essa parábola da semente representa com perfeição as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas existem com efeito para as quais eles não são senão uma letra morta, que semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Triste, né? Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Aí ele pergunta: não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não veem neles senão um objeto de curiosidade?
ou daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes. Né? Isso acontece muito em reunião mediúnica, quando um espírito vai dar uma mensagem e muitas das vezes aquela mensagem é para o médium, né? Ou para os médiums, e eles não reconhecem, né? De repente uma bronquinha, uma lição, né? Então pelo ego não aceita. Ou que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos. Aí. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Então fica uma pergunta aqui, né, pra gente. Como que a gente aproveita essa semente? Eu vou passar para vocês, gente, rapidinho, que eu peguei um videozinho, acho que tem 3 minutos sobre essa parábola. É um desenhinho e é uma sementinha contando, e a voz, vocês vão ver que é de uma criança, e ele fala meio erradinho, mas é muito engraçado e a gente vai entender olhando o visual a historinha. Eu vou colocar aqui pra vocês. Eu vou tirar a música. Peraí. Nossa, peraí. Pra não fazer besteira aqui. Aqui. Aumenta o som de vocês, tá? Olá, amiguinho. Eu sou Sementinha. Eu posso te contar uma historinha? Vai ser muito divertido. A historinha é sobre o semeador. Preste atenção, pois esta historinha foi Jesus que contou. Era uma vez um semeador que diferentes solos, sementinhas plantou. O primeiro solo foi na beira do caminho. As sementinhas não se aprofundaram e delas os passarinhos se alimentaram. O segundo solo era cheio de pedrinhas. E bem rapidinho nasceu um brotinho. Então veio o sol e a plantinha esquentou. E como não tinha raiz, logo definhou. O terceiro solo foi entre os espinhos. A sementinha até germinou, mas os apontados espinhos a sufocou. O quarto solo era uma terra fofinha, ideal para crescer a plantinha. Vejam só como grande ela ficou. Tornou-se uma árvore e muitos frutos gerou. Agora nós vamos entender essa historinha direitinho, amiguinhos. As sementinhas é a palavra de Deus. Os semeadores são aqueles que pregam a palavra de Deus, anunciam as boas novas. E os diferentes tipos de solos é o coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. As sementinhas que caem no caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o coração está duro. Então vem o mal e retira toda a palavra de Deus no coração. A semente que cai no meio das pedrinhas são aquelas pessoas que recebem com alegria a palavra de Deus. O problema é a sua fé que não é firme. E quando vem as dificuldades, elas logo abandonam a fé, como a plantinha que secou no sol.
O terceiro solo, que era cheio de espinhos, são aquelas pessoas que recebem o evangelho, mas dão importância para outras coisas que não agradam a Deus, e a sua fé é sufocada. As sementinhas que foram lançadas na terra boa são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus. Então a sua fé em Jesus cresce e dá muitos frutos. Que tipo de solo é o seu coração, amiguinho? Espero que seja bom. Foi muito divertido passar esse tempo com você. Até a próxima, tchau! Foi muito divertido passar esse tempo com você. Bonitinho, mas a gente entende, né? A gente consegue visualizar bem e trazer. Você vê que ele pergunta, né? Que tipo de sementinha é você? Então, gente, nessa parábola, eu tentei lembrar aqui, Jesus, durante a passagem dele, da grande missão dele aqui na Terra, né? Ele andava na Galileia entre os camponeses poetas, que eles viviam da agricultura, do trabalho duro, aquele trabalho diário, né? Pesado, junto da terra, mas que eles não deixavam de ter aquela sensibilidade religiosa. É importante a gente lembrar disso, dessas andanças, né, de Jesus. E naquela época, a terra, ela não era preparada para receber a semente, né, como é hoje. Toda a tecnologia que existe, né, da agricultura. A semente, ela era plantada nas condições naturais da terra, muitas vezes impróprias para plantio. Aliás, na maioria, né? E aqui, como ele fala, né? A semente, ela representa a palavra de Deus, né? É a revelação divina, é o processo onde Deus orienta os seus filhos espiritualmente falando, nos dando as lições morais, espirituais, conselhos, ideias, tudo representado pela semente. Aqui, Jesus é o semeador, né, que saiu a semear sem fazer diferenças, lançando as sementes de luz para todos os corações, mesmo para aqueles que não estão preparados para receber as orientações. Ou seja, Deus não escolhe os seus filhos para serem instruídos e orientados. Essas orientações, gente, vão para todos, né? Não tem diferença, mas cabe a cada um de nós reconhecer o tipo de terreno e situação que se encontra a sua terra íntima, que simboliza o nosso coração. Como que eu vou assimilar, como que eu vou entender e como que eu vou devolver essa semente que eu estou recebendo, né? Jesus fala, daquela conta, né? Jesus fala que a semente produz a 30%, produz a 60% e produz a 100% na terra boa. A gente produz a 30% quando a gente ou ama só a Deus, ou a gente ama só a nós, ou a gente ama só ao próximo. Quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Isso mesmo. Então, 30%, ou eu me amo, ou eu amo só o próximo, ou eu amo só a Deus. A gente produz 60% quando a gente ama a Deus e ao próximo, mas não a nós mesmos. Ou a gente ama a nós mesmos e a Deus e não ama o próximo. Mas produzimos 100% quando amamos a Deus, ao próximo e a nós mesmos.
Porque isso está resumido, nisso está resumido toda a lei e os profetas, né? Eu amando a Deus, ao próximo e a mim, primeiro a mim, né? Para eu poder amar o outro e a Deus, eu já entendi o que eu preciso fazer nessa vida, né? O que eu vim fazer na vida, aqui na Terra, né? Os que têm ouvidos de ouvir, que ouça. Como fala e pede Jesus, o que você tem feito com a semente que está sendo lançada no seu coração? Você ouve, mas não pratica. Então vamos colocar isso na nossa vida, vamos colocar isso em nós. O que eu tô fazendo dessa semente, né? Você ouve, mas não pratica. Ou você ouve, que se ouve e não pratica é o primeiro caso da semente no pedregulho, né? Ou você ouve, se identifica, mas quando vem a tribulação, o sofrimento, né, a perseguição, você volta para trás. Ou você ouve, se identifica, mas não pratica, dando lugar às paixões, às riquezas, né, e sufoca os ensinamentos. Porque não é fácil, né, gente? Quando a gente ainda está preso nas coisas, nas ilusões da Terra, não é fácil a gente deixar de usufruir disso tudo e se dedicar a essa semente, né? A Ritinha fala, na tua fala eu me lembro dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, não é possível amar ao próximo nem nos amarmos. É isso mesmo, perfeito. Ou você ouve os ensinamentos com o coração reto e bom e coloca na prática no seu dia a dia, né? Eu vou colocar uma foto aqui, gente, isso na questão mais de espírita, tá? Uma tabelinha que eu peguei, quer ver? Aqui, ó, parábola do semeador. Ó, aplicação às diferentes categorias de espíritas. A primeira semente, que foi ao longo do caminho, prendem-se aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, né? Os espíritas. O lugar pedregoso, a semente, preocupam-se com o brilho nas comunicações, após ouvi-las, conservam-se frios e indiferentes. Entre os espinhos, reconhecem, né? Os espíritas reconhecem os ensinamentos e admiram os bons conselhos para serem aplicados nos outros, mas não para mim. E quem trabalha na terra boa? As instruções dos espíritos são quais? Sementes que caem em terra boa e dão frutos. Então eu vou usar os ensinamentos de Jesus no meu dia a dia, né? Deixa eu tirar. No meu dia a dia, com todo mundo, comigo e com quem passar pela minha vida, né? Pelo meu caminho. Então, a gente não pode esquecer, gente, Deus ajuda o homem pelo homem, né? O que a gente tem feito de bom e de diferente na nossa encarnação agora, né? Essa é a nossa encarnação, né? Como a gente fala, essa é a nossa melhor encarnação. E o que eu tenho feito com essa semente que eu estou recebendo do Evangelho, né? Que tipo de semeador eu sou?
Como é que eu quero, o que que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? O que que eu vou deixar para mim, para uma próxima existência, para um futuro? Eu tô sendo útil para Deus? Tudo que a gente aprende, né, nos evangelhos, nas nossas leituras, eu tô aplicando? A gente não pode deixar só aqui, né? Tem que descer pro coração e praticar, né? A gente sabe de casos muito através de Chico, né? Pelas psicografias que ele fez de espíritos, grande maioria, né? Que quando desencarna se arrepende de muitas coisas que fez, se arrepende daquilo que não fez, que deveria ter feito. A gente mesmo, né, enquanto encarnado, como a gente fala, a gente vem com planejamento, mais ou menos um tempo, né? A gente vem com um tempo aqui nessa existência. E o que eu tô fazendo para eu cumprir o meu planejamento, né? Então, de repente, se eu vim com o planejamento de viver 70 anos, eu vou viver até os 70, ou eu vou praticar atos que eu vou acabar desencarnando antes. Ou, de repente, quando eu tiver com 70 anos, eu vou estar sendo tão útil, né, tão produtiva para Deus, que de repente eu vou ganhar, né, uma moratória, que eu posso viver mais. Será que de repente já não era para eu ter desencarnado, né? E a gente está trabalhando, fazendo, semeando coisas boas e de repente eu tô aqui no lucro, né? Então, é a gente levantar todos os dias, agradecer a Deus por mais um dia e pedir para que a gente possa ser útil, sim, né? Que a gente possa semear o dia inteiro. E lembrando que aqui ninguém é eterno, né? Um dia a gente vai desencarnar, vai passar para o outro lado. E como é que vai ser essa passagem quando eu chegar do outro lado, né? Hoje eu conversando com uma aluna, todos nós desdobramos, né? Quando a gente dorme, quando o corpo físico dorme, e ela tem desdobramentos onde ela realmente lembra, ela se vê, né? E o pai dela é desencarnado mais ou menos há uns 2 anos, se eu não estou enganada. Então hoje a gente conversando, ela fala: eu tenho encontrado muito meu pai aqui na Terra. E muito provavelmente ele ainda não conseguiu se desligar das coisas daqui, né? Principalmente da família, pelo que ela me conta. Então você imagina o sofrimento desse espírito, né? E ela me falou que ela sempre pergunta, pai, você já encontrou com a avó, né? Que seria a mãe dele. E diz que numa dessas perguntas, dessas vezes que ela perguntou, se eu não me engano, há pouco tempo, ele respondeu: não, eu ainda não encontrei. Então, eu conversando com ela, muito provavelmente a avó já é desencarnada há algumas décadas. E era uma pessoa muito boa, Então hoje ela já está numa outra faixa, né? Aí a gente lembra muito do Nosso Lar, do filme Nosso Lar, né? Para quem assistiu, depois que André Luiz desencarna, ele passa aquele tempo na região umbralina, e mesmo quando ele vai pro Nosso Lar, ele não vê a mãe, ele não encontra com a mãe, mas a mãe tá sempre com ele. Então a mãe consegue acessar ele, mas ele não acessa a mãe, né?
por conta dessa diferença, desse nível de evolução, né? Então ele demorou muito tempo para reencontrar a mãe. Então assim, é um detalhe, eu não digo nem que é um detalhe bobo, mas é um detalhe dentre tantos do plano espiritual que a gente tem que começar a trabalhar agora, né? Eu sempre falo o quanto é importante a gente falar da morte em vida, da gente não ter medo, não ter preconceito de falar. Todo mundo aqui vai embora, né? Sei lá, daqui 50, 100 anos, ninguém mais vai estar aqui da gente, né? A gente vai estar todo mundo do outro lado. Então a gente tem que falar, né? Com quem é da nossa família, com filhos, netos, né? Amigos, se você tiver liberdade, né? Para conversar com aquele amigo que de repente você tem abertura, que é o que eu falo, a gente falou hoje da semeadura, né? Semeia esses conhecimentos para as pessoas que estão necessitadas, né? Muitas pessoas, a gente está na era do espírito, sim, mas ainda muitas pessoas têm a visão de Deus, né? De Jesus, enfim, da época de Moisés ainda, né? De parábolas, né? Muitas pessoas ainda são presas nesses ensinamentos antigos, onde Jesus não podia falar abertamente, né, sobre reencarnação, imortalidade da alma, várias existências de mundos, pluralidade, né, de mundos, não podia. E muita gente ainda vive assim. Então, é a gente encontrar, né, seja com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com o vizinho, você encontrar uma brecha para plantar essa semente nessas pessoas e ajudar. Que a gente sabe que o espiritismo é o consolador prometido, né? A gente só encontra a calma do nosso coração no espiritismo, né? A gente sabe que todo mundo que tem uma partida de alguém, né, o desencarne de alguém, seja o que for, né, gente, um emprego que perdeu, um relacionamento que acabou, a gente acaba encontrando o consolo, né, a calma do nosso coração no espiritismo. A gente vai entendendo o porquê das coisas estarem acontecendo na nossa vida, né? Aí a gente consegue viver melhor. A gente vive melhor, a gente vive com menos sofrimento, a gente atrai mais coisas boas e menos coisas ruins, né? E o principal, né, gente, que é o entender que a morte não existe. E só para finalizar, eu estava conversando hoje também sobre, eu não sei se vocês viram, se vocês devem ter visto, né? O desencarne nessa madrugada do Guilherme de Pádua. Para quem não sabe, ele eu acho que isso deve ter uns 30 anos, né? De 20 a 30 anos, me corrijam se eu estiver errada. Ele assassinou a mulher dele numa situação de crueldade ilimitada, né? Mas eu creio sim, gente, que a gente pode sim se arrepender verdadeiramente e mudar na mesma existência, né? E óbvio que dependendo do nível de maldade da pessoa, vai precisar de 35 encarnações para melhorar, né? Ah, não era a mulher dele, gente? Eu já tô mandando mensagem errada aqui. Daniela Pérez. Era a esposa dele, não era, gente?
Eu sei que fazia par com ele, ou era namorada. Ou era namorada. Bom, enfim, eu sei, fazia par com ele na novela. Isso, eu acho que era namorada, alguma coisa assim. Enfim, ou ele era apaixonado por ela, né? Mas cometeu esse assassino, né? Assassinato. Enfim, aí ele se dedicou, sim, a Deus. Eu acho que ele até virou pastor, alguma coisa assim. Eu acredito, eu acredito sim num arrependimento. Não quer dizer que ele não vai responder pelo ato. Vai. É verdade, a mulher dele ajudou ele. Verdade, isso mesmo. Não quer dizer que ele não vai pagar por esse ato. Vai. Mas se ele teve verdadeiramente um arrependimento e ele já começou nessa encarnação a reforma íntima, né? Como a gente sempre fala, como que a gente pode pagar o mal? Fazendo o bem aos outros em dobro, né? A caridade. Então, se ele tiver feito isso, ele vai sim dar uma amenizada na expiação dele, mas que ele vai ter que passar por esse resgate, por essa expiação, vai. Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Aí eu vi muito isso, ele desencarnou essa madrugada por infarto, né? E aí eu ouvi assim uma chuva de pessoas falando, bem feito, a justiça de Deus não falha. Então, são comentários ainda de pessoas presas, né, em crenças materialistas, né? Apesar de que eu ouvi isso de pessoas que se dizem espíritas. Ele tinha 53 anos. Primeiro que, seja qual for a idade que a gente parta, não importa, né? A não ser que seja pelo suicídio, a gente vai partir no momento certo, né? Na providência divina, tudo, né? Como a gente fala, uma folha não cai da árvore sem a permissão dele. E outra, gente, ele desencarnou por um infarto. Isso é um presente. Isso eu desejo para mim, para os meus. É um presente. Infartou, puf, foi embora. Agora, lógico, eu volto a falar o que a gente comentou. E o outro lado, né? Como é que vai ser do outro lado, né? Aí a gente já não sabe. Mas aí a gente... eu digo, para a gente parar com esse julgamento de bem feito, né? Eu falo aqui para os meus filhos uma palavra... Uma expressão que eu não quero ouvir deles é isso, é o bem feito, né? Então a gente parar com isso. Morreu, mereceu. A gente não sabe. Ó o Enzo. A gente não sabe, né? Então todo mundo aqui tem teto de vidro. Todo mundo tem teto de vidro. Então, mais uma vez, o que Jesus nos pede? Fazer ao próximo o que a gente gostaria que fizessem para nós. Né? Então, continuemos os nossos estudos, colocando em prática mais do que nunca. Certo? Então é isso, gente. Finalizamos o nosso evangelho. Vamos fazer a nossa oração. A Rita fala, saiu da cadeia porque ele cumpriu parte da pena, virou evangélico, segundo a mídia.
mais uma vez, é o que a gente fala, vamos crer que ele realmente tenha se arrependido, né? A Sueli fala, mas não é um coitado, virou santo. Não, ninguém vira santo porque desencarna, né? Eu sempre falo isso. Se eu desencarno hoje, eu vou passar pro outro lado exatamente do jeito que eu sou, né? Exatamente do jeito que eu sou. Se hoje eu passei o meu dia triste, eu vou desencarnar triste, né? Se eu, enfim, não. Outra coisa muito errada, Sueli, bem colocado, Sueli. Muitas pessoas, a Neide fala, não cabe a nós julgá-lo, exato, pelo contrário, oração, né? Da mesma forma que eu vou querer oração o dia que eu passar pro outro lado, né? Então a gente faz aquilo que a gente quer que faça pra gente. Um outro erro muito comum, os que ficaram aqui pedir ajuda para aquele que desencarnou, né? Então, por exemplo, meu pai desencarnou, eu ficar pedindo ajuda para ele. Não, a gente tem que parar com isso. Exatamente por isso. Ninguém vira santo, ninguém vira espírito iluminado porque passou pro outro lado, né? É isso aí. Mesmo porque, principalmente ele que praticou esse ato, né? No momento que a gente desencarna, que a gente se livra desse corpo, né? A nossa consciência, expande. A culpa vem de uma forma violenta, né? Então é isso aí, gente. Jair, boa noite. A lei do retorno existe e ele é isso. E aquilo, né? Ele mesmo no planejamento, quando ele fizer para voltar na próxima existência dele, ele mesmo vai pedir para resgatar isso que ele fez, né? Gente, Deus é misericordioso, é justo, é sábio, né? A gente tem que simplesmente fazer a nossa parte e confiar. O que é fazer a nossa parte? Estudar e pôr em prática, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece para agradecer. Vamos fechar nossos olhos. Respira fundo. Imaginando aquela luz bem forte sobre o nosso lar. Mentalizando Jesus. Mesmo que a gente não conheça o nosso mentor, mas vamos emanar essa gratidão para ele também, que está do nosso lado e está muito feliz por esse momento. Pedir a Deus e a Jesus para que sejamos semeadores exemplares, que a gente possa adorar a Deus. E o adorar é fazer aquilo que Ele quer, que é plantar a boa semente, praticar o máximo que a gente conseguir de caridade, para que a gente possa curar o outro e que a gente possa se curar. Que a gente possa levar essa semente para todos aqueles que passarem por nós, por toda a vida terrena. Que esses conhecimentos aumentem a cada dia e que essa luz possa chegar a todos, essa luz do conhecimento, essa sabedoria, essa paz que a gente consegue encontrar em Deus, que a gente possa levar aos nossos.
Agradecemos a espiritualidade que já aplicou os passes, fluidificou nossas águas. Agradecemos aos irmãos espirituais que fizeram o Evangelho junto com a gente. Agradecemos a Jesus, mais uma vez, aos nossos mentores. E assim a gente vai ter mais uma semana com esse combustível espiritual no nosso dia a dia. Sejamos os semeadores da terra boa, do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. Assim a gente finaliza mais o Evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso, gente. Muito bom. Leiam o Evangelho. Eu acho, se eu não me engano, se já saiu ou vai sair mais um filme no cinema. Nada é por acaso. Depois dá uma olhadinha, eu acho que já saiu. Vão assistir, né? Dedica esse mesmo tempo que a gente tem aqui na segunda-feira, dedica um pouquinho mais de tempo outros dias, tá? Para aprender sempre mais sobre Jesus, sobre os espíritos, né? Sobre nós, que somos espíritos dentro de um corpo, tá bom? Já podem beber suas águas, tá? Isso, oração para que ele se arrependa, exatamente. Gente, uma ótima semana para vocês, tá? Paz, boas vibrações. Lembra, mais uma vez, são as vibrações que fazem a gente, nada é por acaso, que fazem a gente adoecer. Então, naquele momento que você está pensando coisa ruim, que você de repente está desejando alguma coisa ruim, para, respira, pede perdão e muda o seu pensamento, tá bom? Obrigada, gente, vocês são demais. Uma ótima semana. Segunda-feira a gente tá junto, mais o Evangelho e semeando sempre, tá bom? Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa. Um beijo, gente. Tchau.